Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre intervalo de confiança para as proporções. Nas aulas passadas, nós já fizemos uma introdução aos intervalos de confiança, que faz parte aí da inferência estatística. Nós conversamos também sobre o intervalo de confiança para a média verdadeira e nós conversamos sobre o intervalo de confiança para a diferença entre as médias. Hoje, nós vamos entrar em um novo tópico para a proporção. Vamos ver para as proporções e também para a diferença entre as proporções. Então, como objetivo, nós vamos aprender a construir, a calcular o intervalo de confiança para a proporção verdadeira, ou seja, para a proporção populacional, e nós vamos aprender também a construir o intervalo de confiança para a diferença de duas proporções verdadeiras, duas proporções populacionais. Então, pessoal, consideremos P como a proporção amostral, pelo teorema central dos limites, que é um teorema que diz que quando a gente tem amostras grandes, nós podemos fazer a aproximação da proporção para uma distribuição normal. Então, nós podemos considerar que P, tendo aproximadamente uma distribuição normal, com uma média, que a gente também chama de esperança, igual a P, tá? Porque nós estamos falando em proporção. E uma variância igual a P vezes 1 menos P dividido por N. E nós podemos utilizar essas informações para fazer a construção do intervalo de confiança, da proporção para o nosso nível de confiança. Então, vamos lá. Observamos que P, que a variância de P depende do parâmetro desconhecido π, tá? No entanto, pelo fato de N ser grande, nós podemos substituir π por P, tá? O π é a nossa proporção populacional. Com isso, nós temos Z, que é o nosso valor da nossa variável Z, que vai ser igual a P menos π, ou seja, a proporção amostral menos a proporção populacional, dividido pela raiz de P vezes 1 menos P sobre N, com uma distribuição normal, com média 0 e variância 1, tá? Porque a gente tem aí uma distribuição normal padrão, e aí a gente pode utilizar aquela tabela da distribuição normal padrão. Nós temos aí que a proporção menos Eα sobre 2 menor ou igual a P menos π dividido pela raiz de P vezes 1 menos P sobre N, menor ou igual a Z, α sobre 2 é igual a 1 menos α, que é o nosso nível de confiança. Na sequência, nós isolamos π, que é a nossa proporção populacional, que nós não conhecemos. Nós queremos conhecer aí o intervalo de confiança, tá? O intervalo de confiança para π com o nível de significância 1 menos α vai ser igual a P menos Zα sobre 2 vezes P vezes a raiz de P 1 menos P sobre N. E o nosso limite superior do nosso intervalo de confiança vai ser P mais Eα sobre 2 vezes a raiz de P vezes 1 menos P sobre N. Tá? Nós temos aí, então, o nosso intervalo de confiança. Podemos utilizar essa fórmula para encontrar esse intervalo. E o que esse intervalo de confiança significa? Da mesma forma que nós vimos para a média, para a diferença das médias, nós podemos dizer que o intervalo de confiança para as proporções indica que se pudermos repetir muitas vezes o experimento, e eu digo repetir nas mesmas condições e com o mesmo número de observação, e coletarmos os dados, aproximadamente em 100 vezes 1 menos α% das vezes a proporção populacional estará no intervalo encontrado. Então, pessoal, vamos ver um exercício. Vamos aí calcular um intervalo de confiança, tá? Então, nós temos aí, numa amostra aleatória de tamanho n igual a 700, foram encontrados 68 elementos defeituosos. Encontre o intervalo de confiança de nível de 95% para a proporção P
de defeituosos. Então, nós temos aí o número de observações, o número de elementos defeituosos e o nível de confiança, 95%, e então é possível calcular um intervalo de confiança com essas informações. Sugestão, pessoal, pausem o vídeo e tentem realizar o exercício, né? Tentem aí chegar a uma conclusão sobre esse exercício. E depois, liguem novamente e vamos ver aí as correções. Então, o nosso N é 700. Nós temos 68 elementos defeituosos. Com essas informações, nós podemos calcular a proporção P de elementos defeituosos. E vai ser 68 dividido por 700. Nesse caso, 0,097. 1 menos P é igual a 1 menos 0,097, que é o 0,903. Né? Já fizemos esse cálculo para facilitar aí o cálculo do intervalo de confiança. Nós temos o nosso nível de confiança, 1 menos alfa, é igual a 0,95. Dessa forma, nós concluímos que alfa é igual a 0,05. Utilizando a tabela da distribuição normal padrão, nós temos que Z é igual a 1,96. Tá? Então, nós temos aí, né, todas as informações necessárias para nós encontrarmos, para nós calcularmos o intervalo de confiança. Então, pessoal, primeiro, vamos encontrar aqui o que está em verde na nossa proporção, né? Que é Z vezes a raiz de P vezes 1 menos P sobre N, tá? Porque nós vamos utilizar dos dois lados do nosso intervalo de confiança. Um nós vamos fazer P menos esse valor e o outro P mais esse valor. Então, nós temos que o Z, né, é 1,96, né? Nós extraímos lá da nossa tabela da distribuição normal padrão. Nós vamos fazer vezes a raiz da proporção de elementos defeituosos, 0,097, vezes a proporção de elementos não defeituosos, que é 1 menos P, 0,903, dividido pelo nosso N, que é o nosso número de observações, 700. Nesse caso, nós encontramos 0,022. Então, pessoal, nós temos lá a nossa proporção de elementos defeituosos, 0,097, menos o valor que nós acabamos de encontrar, que é 0,022. E a proporção dos elementos defeituosos, 0,097, mais 0,022. Nós temos aí que a proporção de 0,075 menor ou igual a P e P menor ou igual a 0,019 tem um nível de confiança de 0,95. Nós podemos dizer que o intervalo de confiança para a proporção verdadeira π com nível de confiança 0,95 é igual a 0,075 ponto e 0,119. Com isso, nós concluímos que se repetirmos muitas vezes o experimento, e lembrando que repetir esse experimento é nas mesmas condições, com o mesmo número de observações, em aproximadamente 95% das vezes, a proporção estará no intervalo entre 0,075 e 0,119. Vamos a mais um exercício, porque praticando a gente sempre fixa o conteúdo. Suponha que em determinada pesquisa sobre a aceitação do produto X de 100 pessoas avaliadas, 35 mostram boa aceitação ao produto. Encontre o intervalo de confiança de 95% para estimar na população a proporção P de aceitação pelo produto. Então, pessoal, nós temos aí todas as informações necessárias para construir um intervalo de confiança. O nosso N total é 100. 100 pessoas foram avaliadas. 35 pessoas mostram boa aceitação. Então, nós podemos calcular P, né, que é a proporção de aceitação pelo produto. Fazendo o quê? Pegando 35 e dividindo por 100.
Nós temos aí um nível de confiança de 95%, ou seja, 1 menos alfa é igual a 0,95. O alfa, então, vai ser 0,05 e o z, 1,96. Então, substituindo tudo na equação do intervalo de confiança, nós encontramos esse intervalo de confiança. Sugestão novamente, pausem o vídeo, tentem realizar o exercício e depois veja a resolução. Vamos à resolução do exercício. O N é 100, né? Nós temos que 35 mostram aceitação, nós podemos calcular P, né? O P estimado é 35 dividido por 100, 0,35. 1 menos P, 1 menos 0,35 é 0,75, tá? Nós podemos chamar o 1 menos P também de Q, como nós vimos lá em probabilidade, tá? Então, nós temos 0,35 e 0,65 que nós vamos utilizar na equação. 1 menos alfa, 0,95, como nós já comentamos, alfa 0,05 e z 1,96, extraindo aí esse valor da nossa distribuição normal padrão. Tá? P menos z alfa sobre 2 vezes P, a raiz de P, 1 menos P sobre N, menor ou igual a π, que é a nossa proporção populacional, menor ou igual a P, mais Z alfa sobre 2, vezes a raiz de P, vezes 1 menos P sobre N. Nós temos aí a proporção desse intervalo, que é igual ao nosso nível de confiança, 0,95. É mais fácil a gente calcular o que está em verde aí, né? Que é o Z, alfa sobre 2 vezes a raiz de P vezes 1 menos P sobre N, né? Porque nós vamos utilizar aí dos dois lados do nosso intervalo. Vai ser igual a 1,96 vezes a raiz de 0,35 vezes 0,65 dividido por 100. Isso vai ser igual a 0,093. A proporção vai ficar igual a 0,35 menos 0,93 menor ou igual a π, menor ou igual a 0,35 mais 0,093, que é igual a 0,95, que é o nosso nível de confiança. Então, o intervalo de confiança para a proporção populacional, né, para a proporção verdadeira, com nível de confiança de 0,95, vai ser igual a 0,26 ponto e 0,44. Tá? E desse resultado, nós podemos concluir que se repetirmos o experimento muitas vezes, em aproximadamente 95% das vezes, a proporção populacional estará no intervalo entre 0,26 e 0,44. Vamos então a um exercício, uma distribuição aleatória, né? Mais um exercício, o último, de distribuição para proporção. Então, uma amostra aleatória de 400 domicílios mostra que 25% deles são casas de aluguel. Qual o intervalo de confiança da proporção de casas de aluguel? Admita um nível de significância de 5%. Tá? Esse exercício ele foi mostrado um pouquinho diferente. Né? Nós temos aí o N igual a 400 domicílios. Nós temos já a proporção, tá? Que é 25%. Então, o nosso P vai ser igual a 0,25. Tá? 1 menos P, 1 menos 0,25. Né? E nós temos o nível de significância em vez do nível de confiança, mas a mesma coisa. Né? Se o nível de significância alfa é 5% ou 0,05, o nível de confiança é 0,95 ou 95%. Tá? Então, nós fazemos os cálculos da mesma forma. Então, pausem aí o vídeo, façam o exercício. Então, pessoal, nosso N é igual a 400. 25% das casas são de aluguel. P igual a 0,25. 1 menos P, 0,75. 1 menos alfa, 0,95. Alfa, 0,05. E Z, 1,96. Nós conseguimos achar aí o nosso intervalo de confiança por meio da proporção do nível de confiança. Tá?
Vamos calcular primeiro essa parte aqui, que é o Z alfa sobre 2, vezes a raiz de P vezes 1 menos P sobre N, e é a mesma coisa aqui do outro lado, nós vamos utilizar aí o mesmo valor. Então, 1,96 vezes a raiz de 0,25 vezes 0,75 dividido por 400 é igual a 0,042. Nós vamos pegar esse valor e pegar a proporção P menos esse valor e a proporção P mais esse valor. Nós temos aí o nosso intervalo de confiança. Vai ficar igual a 0,25 menos 0,042 e 0,25 mais 0,042. Nós temos aí os valores de 0,208 e 0,295. Então, nós podemos concluir que o nosso intervalo de confiança para π, ou seja, para a nossa proporção populacional, com o nível de confiança 0,25, vai de 0,208 a 0,292. Se repetirmos o experimento muitas vezes, em aproximadamente 95% das vezes, a proporção populacional estará no intervalo entre 0,208 e 0,292. Já estamos falando em proporção. Poderíamos também transformar esse valor em porcentagem. Nós poderíamos dizer que o intervalo está entre 20,8% e 29,2%, tá? Então, basta aí multiplicar por 100 para nós termos aí o nosso valor em porcentagem. Então, fizemos aí 3 exercícios, acho que é o suficiente para a gente fixar aí esse intervalo de confiança para a proporção verdadeira, tá? É muito interessante utilizar esse intervalo de confiança, né? Principalmente quando a gente quer descobrir se a proporção que nós encontramos aí está dentro dos valores verdadeiros, está condizendo ao valor populacional, tá? Então, nós vimos também, né, que os intervalos de confiança, eles são construídos de acordo com a distribuição amostral, tá? Para a proporção, nós fizemos uma aproximação para a distribuição normal e nós utilizamos aí essa equação para encontrar esse intervalo de confiança quando nós temos um número de observações que seja representativo da nossa população, tá? Normalmente, nós utilizamos um nível de confiança igual a 0,95, em alguns casos nós somos mais rígidos e utilizamos um nível de confiança de 0,99, né? O nível de significância é igual a 1, é igual ao alfa, tá? E o nível de confiança é igual a 1 menos alfa. Então, só relembrando aí alguns conceitos, antes da gente entrar no nosso próximo tópico, que é intervalo de confiança para a diferença de duas proporções, tá? Então, nós vamos ter a proporção de uma amostra X menos a proporção de uma amostra Y. E cada uma dessas subamostras normalmente tem uma característica, tem aí uma subdivisão. Nós também consideramos, pelo teorema central dos limites, quando a gente trabalha com uma amostra grande, nós temos que a proporção populacional, ou então a diferença de duas proporções populacionais, tem distribuição normal, né? Tem aproximadamente distribuição normal. Nesse caso, nossa média ou esperança vai ser igual à proporção da população X menos a proporção da população Y. Tá? E a variância vai ser a soma das duas variâncias, a variância de x e a variância de y. Vai ser a proporção de x vezes 1 menos a proporção de x dividido por n, mais a proporção de y vezes a proporção de 1 menos a proporção de... Aliás, a proporção de y vezes a 1 menos a proporção de y dividido por ny, pelo número de observações de y. Tá? Então, nós temos aí a média e a variância, nós podemos aí encontrar o intervalo de confiança para a diferença de duas proporções, tá? Observe-se que a variância Px menos Py depende do parâmetro desconhecido, Px e Py, tá? O Π, ele representa aí a proporção
populacional, né, representada então por uma letra grega, e a amostral a gente representa por P, né, uma letra aí que a gente convencional, né, do nosso alfabeto. No entanto, pelo fato de nx e ny ser grande, nós podemos substituir px, né, que é a proporção populacional de x menos a proporção populacional de y, né, py, por px menos py, a diferença aí das proporções amostrais. Nós temos então z, né, nós conseguimos definir z, que é igual a px menos py menos πx menos πy, dividido pela raiz de px vezes 1 menos px sobre nx, vezes py vezes 1 menos py dividido por ny, tá? Com uma distribuição normal, com média 0, variância 1, porque nós temos aí a variável z, que é a nossa variável padronizada, tá? Com isso, nós substituímos e conseguimos construir aí o intervalo de confiança, tá? Nós temos aí a proporção para 1 menos alfa, né, para a diferença entre as proporções populacionais, né, e aqui nós temos o intervalo de confiança para π, 1 menos alfa, né, que vai ser igual a px menos py, que é a diferença das nossas proporções, menos z alfa sobre 2, vezes a raiz de p vezes 1 menos px dividido por nx, mais py vezes 1 menos py dividido por ny. Ponto e vírgula, nosso limite superior do intervalo de confiança vai ser px menos py, nesse caso aqui, mais z alfa sobre 2, nosso valor tabelado, vezes a raiz de px vezes 1 menos px sobre nx, mais py vezes 1 menos py sobre ny. Então, nós temos aí os nossos valores para o nosso intervalo de confiança para duas proporções, tá? O que significa esse intervalo de confiança? Tá? Seguindo aí a lógica do que nós já vimos para a média, para a diferença entre duas médias e para a proporção, basicamente é a mesma coisa. Se pudermos repetir muitas vezes o experimento e coletarmos os dados aproximadamente em 100 vezes 1 menos alfa por cento das vezes, a diferença das proporções populacionais estará no intervalo encontrado. Então, nós temos aí essa conclusão, né? O que muda aqui é a diferença das proporções populacionais. Então, pessoal, vamos a um exercício, né? De uma amostra de 1.108 animais da espécie canina atendidos em um hospital veterinário, observou-se que entre as fêmeas 639, 62 eram castradas e entre os machos 469, esse número foi de 51 animais castrados. Construa um intervalo de confiança ao nível de 95% para a diferença entre as proporções de animais castrados da espécie canina atendidos nesse hospital veterinário. Então, pessoal, nós temos um número total de 1.108 animais, né? Mas o que nós vamos utilizar mesmo é o número de observações das subamostras, né? Nós temos uma amostra de fêmeas, 639, então o N de fêmeas é 639, 62 eram castradas. E o N de macho, 469, 51 castrados. Eu quero saber se a proporção de fêmeas castradas menos a proporção de machos castrados, eu quero saber esse intervalo de confiança entre essas diferenças, tá? Ao nível de 95%. Então, pausem o exercício, tentem fazer com a equação anterior que a gente viu e depois veja aí a correção. Então, vamos lá, pessoal. O N total é igual a 1.108, mas nós vamos utilizar o N de fêmea, que é 623, e o N de macho, 469. Nós temos 62 fêmeas castradas e 51 fêmeas castradas. Então, calculamos aí a proporção de x, que é 62, dividido por 623, que é igual a 0,100. 1 menos px, né, a proporção aí de x, que é a proporção de fêmeas, 0,900. Py,
51 dividido por 469, 0,109. Proporção de fêmeas machos castrados, desculpa. 1 menos PY é igual a 0,891. PX menos PY, que é o que nos interessa, que é esse intervalo de confiança que nós queremos encontrar, 0,900 menos 0,891 igual a 0,09. Nós temos nosso nível de confiança, 1 menos alfa, 0,95, e nós temos o nosso nível de significância, alfa igual a 0,05. Então, Z, que nós vamos utilizar, é igual a 1,96. Vamos aí calcular o intervalo de confiança pela nossa proporção do nível de significância, do nível de confiança. Então, vamos calcular a primeira parte que está em verde ali na fórmula, né? Que vai ser P vezes 1 menos Px dividido por Nx. Opa, pessoal, estava faltando Z, né, aqui na nossa proporção, né? Então, a proporção da nossa diferença, né, menos Z alfa sobre 2, vezes a raiz de P, vezes 1 menos P sobre N, mais PY, menos 1 menos P sobre NY. É menor ou igual à diferença entre as proporções populacionais, a proporção de fêmeas menos a proporção de machos castrados, menor ou igual à proporção de x, né, a proporção amostral de x, menos a proporção amostral de y, mais z alfa sobre 2, vezes a raiz de px, vezes 1 menos px sobre n, mais py vezes 1 menos py sobre n, igual a n a 1 menos alfa, que é o nosso nível de confiança, tá? Então, vamos lá. O nosso Z é 1,96 vezes a raiz de 0,100 vezes 0,900 dividido por 623, mais 0,109 vezes 891 dividido por 469. Esse cálculo é igual a 0,037. Tá? Então, nós temos aí o nosso valor da proporção para nós substituirmos aí no intervalo de confiança. Então, vamos lá, né? Nós temos aí a nossa proporção, nossa diferença entre as proporções de 0,09, né? A diferença da proporção amostral, menos 0,037 e mais 0,037. Nós encontramos os valores aí 0,053 e 0,127. Então, o intervalo para a diferença entre as proporções populacionais ao nível de confiança de 0,95 está entre 0,053 e 0,27. Podemos concluir que, se repetirmos o experimento muitas vezes, em aproximadamente 95% das vezes, a diferença das proporções populacionais estará no intervalo entre 0,053 e 0,127, ok? Nós temos aí o nosso intervalo de confiança para a diferença entre as proporções populacionais, verdadeiras, tá? Então, pessoal, o que nós vimos hoje? Nós aprendemos a construir, aprendemos a calcular o intervalo de confiança para a proporção verdadeira e aprendemos também a construir o intervalo de confiança para a diferença de duas proporções. Tá? É muito útil porque nós utilizamos esse intervalo de confiança para ver se os nossos dados realmente estão ou não representando a nossa população, tá? Porque essa proporção verdadeira é a proporção populacional e a diferença entre duas proporções verdadeiras é a diferença entre duas proporções verdadeiras populacionais, tá? Então, nós utilizamos aí para esses conceitos para inferir sobre a nossa população e por isso aí que nós estamos num conteúdo relacionado à inferência estatística. Bons estudos, pessoal! Espero que vocês tenham compreendido, né, o conteúdo de hoje.
Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, ok? Até mais!